a nossa terra, berço que encerra um povo varonil. Canto o pioneiro que a semente um dia fez florir. Trago toda essa vida que a mão sofrida aos poucos esculpir. Ourinhos, tu és fruto de trabalho e amor. Solo de terra tão roxa e campos verdes cercados de água e céu. Fostes um dia café, hoje horizonte são teus canaviais. Pardos, panemas e turvos, leitos que banham todos os dias teus. Ourinhos, tu és majestoso esplendor. O sudoeste talvez tenha a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Esse limite de estados é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. O sudoeste talvez tenha a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Esse limite de status é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. Boa noite a todos, com saudações aos telespectadores, internauta, imprensa e público presente. Informo que essa sessão está sendo transmitida ao vivo pelo canal 3 da TV a cabo e pela internet, nos canais oficiais da Câmara, no Facebook e no YouTube, ficando disponível arquivo gravado dessa transmissão no YouTube, além das tradicionais retransmissões no canal da TV a cabo. Informo aos senhores vereadores e vereadoras que as presenças, inscrições para uso da palavra no expediente e também na explicação pessoal, bem como as deliberações de requerimentos, projetos e outros, serão feitos pelo sistema eletrônico. Questão do vereador Fernando Seco. Presidente, nobres edis, eu quero aqui pedir a Vossa Excelência a permissão para ser respeitado 1 minuto de silêncio em decorrência da morte de Jorge Cury, familiar da Turca. Ela está aqui presente no auditório, pediu, né, esse minuto de silêncio e que já fique aqui o pesar deste vereador, o pesar de toda essa casa de lei e que Deus conforte os corações dos vossos familiares. Alguém mais? Atendendo a questão de ordem, vereador Fernando Seco, com os profundos sentimentos dos membros das Casas de Leis, a todos os familiares e amigos dos Estados Munícipes, declaro 1 minuto de silêncio.
Com 13 vereadores presentes e havendo número legal, invocando a proteção divina, declaro aberto a 39ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 18ª legislatura. Coloco em votação a ata da 38ª sessão ordinária de 2024. Solicito voto na opção favorável ou contrário. Aprovado. Informo aos senhores vereadores que está aberta a inscrição para uso da palavra expediente, com um tema livre, que deverá ser realizado através do sistema eletrônico. Para o uso da palavra expressão pessoal, terceira parte da sessão, destinada à manifestação dos vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato, as inscrições deverão ser solicitadas por meio do sistema eletrônico, até o término do intervalo regimental, ou, na sua ausência, até o início da ordem do dia. Comunico aos senhores vereadores que foram apresentados à mesa as seguintes matérias. Com um projeto de lei número 63 de 2024, de iniciativa do prefeito, que autoriza a abrir, incluir e alterar o Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, para o exercício financeiro de 2024 da Prefeitura Municipal de Ourinhos, sendo abertos e incluídos os créditos adicionais no orçamento vigente, no valor de R$ 30.327.596,79, da providências. Projeto de lei número 64, de 2024, de autoria do prefeito, que autoriza o município de Ourinhos a participar do consórcio Desenvolve Municípios, ratificando o seu protocolo de intenções consoante os termos da Lei Federal número 11.107, de 6 de abril de 2005, Decreto Federal número 6.017, de 17 de janeiro de 2007, e da outras providências. Projeto de lei número 65, de 2024, de procedência do vereador Luiz Donizete Bengozzi, Borjão, que dispõe sobre denominação de via pública, Rua Vereador Dr. Ibrahim Roberto Ribeiro Abujanra. Os projetos anunciados serão encaminhados às comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres, conforme o regimento interno das casas de leis. Solicito ao segundo secretário ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer favorável com alteração da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, emitido ao projeto de lei número 48 de 2024. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, número 1/2024, do projeto de lei número 48/2024. Senhor presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria súpra de iniciativa da vereadora Raquel Borges Espada, dispõe sobre denominação de próprio municipal, Casa da Mulher Paulista, Sônia Maria Piemonte Veltrini. Esta comissão sugere a supressão do termo será na ementa, bem como a alteração da redação do artigo 1 para passa a se denominar Sônia Maria Piemonte Veltrini, a Casa da Mulher Paulista, localizada na Avenida Presidente Getúlio Vargas, número 1480, Jardim São Silvestre, Ourinhos, São Paulo, CEP 19.902.440. Assim, desde que realizadas as alterações apontadas acima,
Declaro nada a te opor quanto foi me dado opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, 6 de novembro de 2024. Alexandre Florencio Dias, presidente. Anísio Aparecido Felicete, membro. Parecer lido, presidente. Lido o parecer favorável com alteração, coloque em discussão. Está em discussão. Não havendo mais quem queira se manifestar, está em votação. O parecer favorável com alteração ao projeto de lei número 48 de 2024. Solicito aos vereadores que votem na opção favorável ou contrária ao parecer. Aprovado. O projeto de lei, cujo parecer favorável com alteração acaba de ser lido, votado, será deliberado na ordem do dia do presente expediente. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimentos de números 903 e 904, 2024. Requerimento de número 903/2024, vereador Latinha. Requerimento número 904/2024, vereador Santiago. Todos os requerimentos foram apresentados. Os requerimentos apresentados serão apreciados no presente expediente. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das indicações dessa sessão. Indicações de número 448 a 457, 2024. Indicação número 448 a 452, 2024, vereadora Raquel Espada. Indicações de número 453, 454 e 455, 2024, vereadora Roberta Estopa. Indicação número 456 e 457, 2024, vereador Anísio Felicete. Senhor presidente, todas as indicações apresentadas. As indicações que acabam de ser lidas serão encaminhadas a quem de direito para as providências que solicitam. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das moções dessa sessão. Moção 219, 2024, vereador Luiz Borjão, de pesar pelo falecimento da senhora Darcy Silvana Moraes, com 64 anos de idade, ocorrida no dia 31 de outubro de 2024, em nossa cidade. Moção 220, vereador Luiz Borjão, de pesar pelo falecimento da senhora Maria Lúcia Berni Lopes, ocorrido nesta data em nossa cidade. Moção 221, Luiz Borjão, de pesar pelo falecimento do senhor Toloto Sobrinhos, com 78 anos de idade, ocorrido na nossa cidade no último dia 7 de novembro. Senhor presidente, moções lidas. As moções de pesar lidas se encontram aprovadas na forma regimental. Coloque em discussão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Kita. Senhor presidente, requeiro a mesa ouvir do outro plenário que a discussão e votação dos requerimentos das moções sejam feitas de forma globalizada, salvo destaque ser solicitados pelos senhores vereadores. Atendendo a questão de ordem do vereador Kita, coloque em deliberação do plenário o pedido, requerendo que a discussão e a votação dos requerimentos sejam feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado por qualquer um dos senhores vereadores. Está em discussão? Ninguém querendo se manifestar, está em votação. Solicito voto da opção favorável ou contrário.
Aprovado. Consulto, senhores vereadores, se alguma matéria ser destacada dessa sessão ordinária para discussão e votação. Não havendo pedido de destaque, coloco em discussão globalizada os requerimentos 903 e 904 de 2024 desta sessão. Está em discussão. Continua em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, está em votação. Globalizados os requerimentos 903 e 904. Solicito voto na opção favorável ou contrário. Aprovado. Com fundamento no inciso 33 do artigo 118 da Lei Orgânica do Município, o Executivo Municipal tem um prazo de até 15 dias úteis para responder às informações solicitadas através de requerimentos. Na sequência, segundo ordem de inscrição, haverá o da tribuna expediente, para que os parlamentares versem sobre tema livre nos termos regimentais. Consulto o primeiro secretário se há orador inscrito para o uso da tribuna expediente. Vereadora Roberta Estopa. Com a palavra, a vereadora Roberta Estopa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos e todas aqui presentes, aos que nos acompanham de casa. Eu venho brevemente falar nesse momento de tribuna livre aqui, né, que a gente pode falar de diferentes temas. Eu venho falar primeiro sobre a SAI, né, sobre a concessão da SAI, essa grande perda que a gente teve aqui enquanto cidadão oriense, né, e a gente lutou muito para que isso não acontecesse. Eu tenho visto matérias, reclamações, as pessoas têm me marcado em muitas postagens falando da falta de água, ou da água suja na torneira, da água com barro. Enfim, sinto muito, né, que isso aconteceu, sinto muito que nós perdemos um patrimônio público nessa gestão, mas eu gostaria de enfatizar o trabalho do movimento em defesa da SAI, né, o Povo em Defesa da SAI, que coletou quase 4.500 assinaturas na rua, né, com banquinha nas praças, nas feiras, conversando e dialogando com a população, para que as pessoas entendessem o quanto seria ruim uma privatização, uma concessão, o que seja. Não é mais nossa, por 35 anos, um patrimônio público construído por Ourinhos, construído por munícipes, e que, principalmente, era superavitário, ou seja, lucrativo, né? A SAI pagou 17 milhões na construção de uma nova estação de tratamento de água, mesmo assim, teve um superávit, um lucro de 11 milhões em 2023, em 2022, aliás, 2021 teve de 18 milhões, se eu não me engano, não lembro mais os números exatos, ou seja, superavitária, que podia investir dinheiro nela mesma para melhorar o serviço de água, para fazer um serviço de esgoto decente para a população de Ourinhos, e foi entregue para a iniciativa privada. Também quero demarcar aqui e relembrar às pessoas o que foi a audiência pública sobre a concessão da SAI, porque toda venda, a aprovação do projeto de lei de orçamento, sempre tem audiências públicas. A audiência pública, o próprio nome já diz, é para o público. Mas o que foi feito aqui, né? Um carnaval, né? Obrigou o cargo comissionado a vir, ocupar as cadeiras, um monte de gente que queria participar, que tinha conteúdo, que queria dialogar, queria fazer perguntas, não pôde entrar porque a casa estava lotada. Fazer uma audiência pública num lugar que cabe só 122 pessoas, a venda ou concessão, a concessão, aliás, da SAI, um importante patrimônio público,
a função dos cargos que aqui vieram era vaiar ou aplaudir, né? Então, a gente nem teve uma audiência pública, de fato, verdadeira, para a gente falar que a população foi escutada, que isso aconteceu de fato aqui em Ourinhos. Mas o povo, em defesa da SAI, escutou a população, nas feiras, nas ruas, as barraquinhas que ficaram lá no calçadão, colhendo assinatura e explicando por que era ruim, né? Inclusive, tem uma página no Instagram, para quem quiser rememorar isso, é Povo em Defesa da SAI, e lá tem todo o trabalho feito na coleta de assinaturas, o que seria de ruim se privatizasse ou concedesse o patrimônio público, que a água ia subir, que as tarifas iam aumentar, que ia ter problema, sim, na entrega do serviço e na dificuldade de acesso da população, porque é muito diferente o serviço público e um serviço privado que visa lucro. O serviço público não visa lucro. Essa é a grande diferença. Então, eu queria falar sobre isso, sobre a SAI, e o quanto a população de Ourinhos perdeu e nem foi ouvida nesse processo. Quero aproveitar também para falar sobre as terceirizações. Essa gestão foi campeã em terceirizar serviços, né? A BDESC, a OB, Provida, IGEV, nem sei se tiveram outras, foram as que eu lembrei agora aqui. E as terceirizações, elas são uma forma muito direta de desvalorizar o serviço público, deixar de fazer concurso público, o que traz uma descontinuidade do serviço, né? Porque a cada gestão, possivelmente, ou se rompe com essas empresas, ou manda embora quem estava contratado. E a maioria dos serviços públicos, eles têm um vínculo, né? A UBS é criado um vínculo entre os enfermeiros, atendentes, agentes comunitários, com o público daquele bairro, os CRAS e os CREAS, os Centros de Referência da Assistência Social, cria-se vínculo com a pessoa idosa, com o adolescente, com a mulher que sofre violência. Imagina cada gestão trocar esses trabalhadores. Por isso, o concurso público é tão importante. E também é importante para evitar a corrupção, né? E não ser obrigado a fazer coisas que não deveria fazer para além do seu trabalho para um político ou outro político. Então, por isso, nós somos contra a terceirização. E aqui falo, né, com o meu colega de trabalho, meu amigo vereador Guilherme, que daqui a pouco vai ser prefeito, falta pouco, da importância de fazer auditoria nessas empresas para saber a que termos foram feitos esses contratos, como eles estão e qual é a condição de continuar com esses contratos. A auditoria ela é fundamental, ainda mais porque a gente sabe que as coisas aqui, nessa gestão, nesses 8 anos, foram extremamente nebulosas. Também tiveram as criações das secretarias, e é algo que eu não poderia deixar de pontuar, que eu tenho conversado com algumas pessoas e tenho ouvido sobre isso. Eu apresentei 2 emendas, em 2021, quando da criação da Secretaria de Inclusão, e 2023, quando da criação da Secretaria da Mulher, para que essas secretarias fossem ampliadas no sentido do público atendido, né? Porque já estava criando 8 cargos em cada uma, já ia pagar aluguéis astronômicos para elas funcionários em prédios aí de 15, 18, 20 mil reais por mês, então que se ampliasse o público. Então, em 2021, a emenda ela propunha que a secretaria fosse de inclusão e diversidade, e que atendesse outros públicos, que fosse inclusiva de verdade, né? Que não falasse só sobre a pessoa com deficiência, que é fundamental, né? A Ourinhos não é uma cidade gentil com a pessoa com deficiência, né? Tanto com a deficiência física como com a deficiência intelectual, né? Os atendimentos são precários, não há vários tipos de especialidades para atendimento, não tem acessibilidade, a gente não vê essa acessibilidade na cidade. Então, por que não ampliar? Ter essa secretaria, mas ampliar essa secretaria. Foi rejeitado aqui. E o da mulher também. Quando apresentou a Secretaria da Mulher, a gente propôs que fosse da mulher, dos direitos humanos, para ampliar esse atendimento, ampliar o público, mas também não conseguimos. E também fica aí a minha sugestão, vereador Guilherme, para que essas emendas que eu fiz, que eu escrevi, justifiquei, elas sejam usadas mesmo para se pensar essas secretarias, porque elas são muito alto o custo delas, e foram criadas aí nos últimos 4 anos. Uma outra secretaria, para quem está me ouvindo só entender, foi a de Planejamento e Finanças, que eram juntas e desmembrou, só para criar mais 8 cargos, né, e ter mais custo, e o da Justiça e Cidadania, que criou 9 cargos comissionados. Então, foram criados muitos cargos, além das 60 funções comissionadas que foram criadas no início desse ano, com salários entre 700 a 3 mil reais. Salários não, a função, né, fora o salário, a função comissionada. Então, achei muito importante demarcar isso aqui. Ourinhos é uma cidade que hoje tem em torno de 116 cargos comissionados e mais de 600
funções comissionadas. Né? E o que a gente precisa hoje é concurso público, é servidor público capacitado, que passe por diversas capacitações para trabalhar, para dar continuidade no serviço, para criar os vínculos e, né, não se romper isso e também que não seja corruptível. Também quero aproveitar para falar sobre o respeito com o Legislativo, sobre a independência dessa Casa de Leis, quanto essa Casa de Leis é importante para o município. O Legislativo é um dos 3 poderes, é um poder fundamental para a sociedade e ela precisa, né, agir com independência ser respeitada por todos. Então, né, que essa casa tenha esse respeito e que não aconteça, vereador Guilherme, futuro prefeito Guilherme, o que acontece com a gente em relação aos requerimentos. Eu dei uma breve olhada hoje nos meus requerimentos super importantes, simplesmente não respondidos ou muito mal respondidos e alguns até mal educados. E a gente já conversou sobre isso, conversamos muito, né, vereador Tasca? Por exemplo, o 878 desse ano, eu peguei os mais recentes, que eu peço o cumprimento da Lei 5.490, que garante grades protetoras nos bueiros. Não foi respondido. Foi respondido o seguinte, vai entrar no cronograma, mas eu não estou perguntando disso, eu estou pedindo cumprimento. Estou perguntando se vai cumprir, por que não cumpriu até hoje. O 814 sobre banco de ração, uma lei criada pelo atual prefeito, que ele não cumpre e também o secretariado dele não respondeu. 785, não cumprimento do IPTU verde. Por que Ourinhos não cumpre o IPTU verde? É uma lei municipal, é um decreto. Sobre o rompimento da canalização do córrego do Monjolinho, já fiz 3 requerimentos, nenhum respondido. Sobre as máquinas picadoras de galhadas, que estão no galpão da agricultura, 2 máquinas, além de estarem no galpão da agricultura, elas estão sem a plaquinha de patrimônio. Ou seja, o que vai acontecer com essas máquinas? Será que a hora que se assumir vão estar lá? Não vão? Excelência, mais um minuto. Muito obrigada, senhor presidente. Então, tem que ver sobre essas máquinas. Eu fiz postagem, tirei fotos, falei disso aqui. E para seguir aqui, só para terminar, sobre a creche das comerciárias, que está lá com piso de taco, com banheiro não adaptado, com corredor pequeno. O dia que eu fui lá, tinha um monitor com umas 15 crianças. Rever a creche da comerciária para que ela seja efetivamente para as crianças, né, tenha o cuidado, a higiene, tudo que a criança precisa. Sobre os parquinhos, né, que eu fiz um requerimento aqui, eu fui muito criticada por esse requerimento, pedindo o cumprimento das normas da BNT, que os parquinhos tenham um piso adequado para que as crianças não se machuquem, né, que evite acidentes. Tem que estar atento a isso, e principalmente sobre as condições dos prédios públicos. E aí tem vários requerimentos, indicações pedindo dos diversos lugares, né, as UBSs, as escolas, a escola de música, os CRAS, os CREAS, muito lugar alugado, muito lugar em más condições, sendo próprio ou sendo alugado. E aí tudo isso precisa ser visto, a questão da arborização urbana, da cultura, da valorização da cultura e principalmente da assistência social. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, excelência. Consulto o primeiro secretário, o próximo orador inscrito para o tribuna expediente. Vereador Guilherme Gonçalves. Com a palavra, vereador Guilherme Gonçalves. Nobres pares, pessoas que nos acompanham através das redes sociais, eu não ia falar, mas depois da fala da vereadora Roberta, eu resolvi me inscrever e vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre todos os temas levantados pela excelente vereadora. Muitas pessoas podem até não concordar com o posicionamento de Vossa Excelência. Muitas pessoas podem não concordar, porque a gente vive num país democrático, então, às vezes, cada um pensa de um jeito. Mas uma coisa é unanimidade, o seu trabalho. Isso é inquestionável. As urnas disseram isso. Vossa Excelência teve mais de 1.300 votos, o que prova que a população reconheceu o seu trabalho. O sistema brasileiro, às vezes, é injusto na situação de ganhar ou perder. Mas saiba que a sua votação foi de vencedora. Parabéns. Primeiramente, sobre a auditoria,
Eu acho muito importante a auditoria, vai ser uma coisa que vai surpreender muita gente, eu não tenho dúvida disso, e vamos esperar os próximos passos. Eu não quero adiantar nada aqui, mas isso já dá para falar, vai surpreender muita gente. Segundo ponto, destacado aqui pela vereadora Roberta, foi a situação da SAI. E eu sempre vejo isso. Eu estou participando da política faz 4 anos, e toda vez a discussão é sobre aumentar. É aumentar, é tarifa, é colocar taxa, a discussão nunca é diminuir. Antes das eleições eu vim aqui e eu avisei que a empresa iria aumentar a conta de água da população. Disseram que era utopia e que isso não ia acontecer. Agora a gente já recebe a matéria, o vereador Tasca acabou de me enviar a matéria aqui sobre o aumento. Com as novas regras, a conta mínima de água passará de R$ 23,28 para R$ 28,30. Ou seja, estavam enganando vocês mais uma vez. População, esse vídeo vai estar na rede social, eu peço para todo mundo compartilhar. Toda vez que vocês pegarem uma conta de água na mão, lembrem de quem vendeu, quem concedeu a SAI. Nunca esqueça que quem concedeu a SAI foi o atual, futuro ex-prefeito Lucas Pocai Alves da Silva. Foi ele que concedeu a SAI. E eu vou estar lá para lembrar vocês e bater de frente com essa empresa para lembrar, todo mês, quando vocês receberem uma conta de água, você mais simples, mais humilde, lembre que quem vendeu a SAI é Lucas, quem concedeu a SAI foi Lucas Pocai Alves da Silva. Nunca se esqueça disso, e a auditoria está chegando. Deus abençoe a todos. Consulto o primeiro secretário se há orador escrito para uso do tribuna expediente. Nenhum orador escrito, presidente. Não vendo mais orador escrito para o expediente, suspenda a sessão para o intervalo regimental. Reaberta a sessão, para cumprir o parágrafo 3º do artigo 115 do Regimento Interno, comunico aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que o tempo da inscrição para explicação pessoal está encerrado. Solicito aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que confirmem presença no sistema para verificação do quórum regimental, a fim de darmos início à ordem do dia. Com 15 vereadores presentes, e havendo número legal, estamos na ordem do dia. E de imediato passamos à apreciação da matéria previamente pautada. Coloco em discussão o projeto de lei número 48 de 2024, de autoria da vereadora Raquel Espada, que dispõe sobre a denominação de próprio municipal Casa da Mulher Paulista. Será... Não tem a palavra será, né? Sônia Maria Piemonte Veltrini. Está em discussão? Presidente. Com a palavra, vereadora Raquel Espada. Presidente, boa noite. Boa noite, nobres pares. Quero cumprimentar todos nesta noite. Com boa noite. É uma alegria a noite de hoje.
E eu quero já fazer menção, em especial, quero agradecer a presença de alguns amigos, pastor Edson Veltrini, pastor Elias de Souza, ali da cidade de Andirá, pastor Antônio Xavier, também prestigiando, pastor Luiz Mazetti, nossa amiga Ivone, Jairo, a Beth. São várias pessoas que estão aqui prestigiando esse projeto de lei, que para nós, presidente, é muito importante. Eu quero ler a justificativa, mas antes eu quero falar, presidente, esse projeto é sobre a Casa da Mulher Paulista, que será votado, será inaugurada ainda esse mês. Então, nós colocamos esse projeto, esperamos que os nossos amigos aprovem. É muito importante para nós o nome desta casa, porque a Sônia Maria Piemonte Veltrini representa muito para muitas pessoas evangélicas aqui na cidade de Ourinhos. Mas antes eu gostaria que colocasse o vídeo da Casa da Mulher Paulista, que já está pronta e será inaugurada provavelmente nesse final de mês. Presidente, a casa está finalizada e é uma grande alegria porque ali muitas mulheres serão felizes dentro dessa casa. Essa casa vai proporcionar muitos cursos e muito aprendizado, muitas palestras, muitas informações. Acredito que será um projeto grandioso a partir agora de janeiro de 2025. Com a obra finalizada, nós gostaríamos de falar nesta noite sobre o projeto de lei 48, que dispõe sobre a denominação de próprio municipal Casa da Mulher Paulista, Sônia Maria Piemonte Veltrini. Sônia é filha do meio, Fátima, a primeira, e Roberto, o terceiro, do casal Homero Piemonte e Odete Ferreira Piemonte. Teve uma infância normal, sendo muito estudiosa e organizada. Todas as atividades que desempenhava eram realizadas com muito carinho e dedicação. Com pouca idade, não sei te precisar agora, começou a namorar o jovem Edson Veltrini, que posteriormente culminou no casamento. Ela sempre foi evangélica de berço, e Edson, ele não era evangélico, mas nunca interferiu na opção cristã de Sônia, que também nunca forçou o marido a seguir a mesma fé que ela, porém os caminhos do Senhor não são os nossos. E Edson aceitou o Senhor na cidade de Ivaiporã, Paraná, onde ambos residiam, e acabou se tornando pastor. Sônia sempre foi ativa na igreja e desde muito jovem se envolvia em vários departamentos da igreja: crianças, adolescentes, música, cozinha, círculo de oração, e em todas as cidades onde morou com o marido. Retornando a morar em Ourinhos, ela se dedicou muito com o departamento de crianças e adolescentes e passou a compor a Orquestra Sinfônica da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, bem como integrou o grupo Arautos de Cristo, diretora de departamento de senhoras também, sendo reconhecida como maestria por seu trabalho na obra do Senhor. Sônia não se formou em uma faculdade, porém a capacidade que ela tinha em deixar as pessoas felizes ao seu redor era algo sobrenatural. A sabedoria divina sobre ela deixava transparecer a enorme mulher que ela era, sempre pronta a ajudar as pessoas. Medir conflitos e aconselhamentos era um dos pontos mais fortes. O legado que ela deixou está vivo até hoje em nossos corações, nos corações daqueles que a conheceram de perto, ou de ouvir falar de uma mulher jovem, porém uma mulher de muita fibra,
enorme, uma guerreira que lutou com todas as forças para mostrar que com Cristo somos mais que vencedores. Sofreu um AVC enquanto lecionava uma classe de adolescentes na escola bíblica dominical em Andirá. Encaminhada para o hospital de Ourinhos, ainda lutou pela vida com o amor incondicional que tinha pela obra de Deus. Depois da cirurgia na cabeça, o primeiro AVC em Andirá, e até a cirurgia sofreu 3 AVCs em questão de dias. E mesmo assim, ainda tinha forças para cantar as palavras que já eram compreendidas dentro da UTI onde estava internada. E após 12 dias de internação, o Senhor a levou. Olha, o que já viajei por muito esse Brasil e vi muitas coisas boas e ruins, mas nunca vi um velório de cortejo fúnebre de uma pessoa simples, sem ser famosa, que tivesse uma pompa, como foi o velório e cortejo fúnebre da Sônia. Parecia que ela era, presidente, chefe de Estado que havia morrido. Eu nunca vi tantas coroas. Eu nunca vi tantas pessoas homenageando e falando que, de alguma forma, ela fez parte da vida dessas pessoas. Até hoje é lembrada pela dedicação com tudo que ela botava à mão. Tinha que ser o melhor, o mais perfeito. E os ensinamentos dela, as palavras que ela me disse ainda ecoam na minha cabeça. A vida dela era pautada pela presença de Deus, uma sabedoria divina, que até hoje temos guardado as palavras dela. Presidente, quando eu cheguei na Igreja Assembleia de Deus, ainda criança, com 11 anos, eu fui acolhida pela classe Cordeirinhos de Cristo. E foi através da Sônia que eu tive os meus ensinamentos e eu aprendi coisas muito importantes sobre Deus, sobre o relacionamento e sobre pessoas. Minha família não era evangélica e eu, a partir dos 11 anos, eu passei a frequentar a igreja evangélica e a Sônia foi um braço, foi uma pessoa muito especial, não só na minha vida, mas na vida de muitas pessoas. Nós fizemos um vídeo para que fique eternizado este momento. Para mim, como aluna, vereador Latinha, é muito importante, porque uma pessoa que fez muita diferença na minha vida, hoje a gente poder trazer a memória dela, que vai ficar para sempre na cidade de Ourinhos. Então, não é um simples projeto, é algo memorável, que eu conto muito com o voto de todos os nobres vereadores que possam estar nos ajudando e apoiando uma pessoa muito especial. Eu gostaria que o pastor Edson se colocasse em pé, por favor. Ele é uma pessoa muito querida aqui na cidade de Ourinhos e a gente não tem palavras para expressar todo o carinho que foi feito. Eu tenho certeza que toda a família está muito feliz com o que está acontecendo aqui hoje. E eu vou pedir para colocar um vídeo onde vocês vão ver algumas imagens e vão aprender, vão perceber um pouco daquilo que a Sônia representava para nós.
presidente, um pedacinho dessa casa que apareceu com a calçada rosa é a Casa da Mulher Paulista, lá de Pederneiras, onde nós visitamos com a TV Câmara. Então, a gente deixa aqui esse projeto de lei. Quero agradecer os nobres pares, agradecer todas as pessoas que estão presentes e conto com a presença de todos, inclusive para uma foto depois, para a gente eternizar esse momento, que para a família é muito importante. Então, é isso, presidente. Obrigada. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Éder Mota. Senhor presidente, eu também não poderia deixar de fazer o uso da palavra diante desse projeto que se trata de uma digna e honrosa homenagem à nossa querida e saudosa irmã Sônia Veltrini. Pastor Edson Veltrini, que é o que está aqui no plenário, quer dizer que a presença de Vossa Senhoria nesta casa enobrece este plenário, pastor Luiz Mazetti e todos aqueles que estão aqui para poder acompanhar essa digna e honrosa homenagem. A irmã Sônia é uma pessoa que deixou um legado, uma história que não tem quem nessa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, não tenha um carinho e uma admiração, não só pela irmã Sônia, mas como o pastor Edson. Eu não tive o prazer de ser pastoreado por vocês, mas o pastor Luiz está aqui, sabe que a minha família, minha sogra, irmã Selma, meu sogro, irmão Edson, minha esposa, Edicléia, enfim, a família, até hoje, nas rodas de conversas, eles citam algumas frases que era dita pela saudosa irmã Sônia. Eu quero dizer que, se tratando da Assembleia de Deus, pastor Edson, eu posso dizer que esta igreja, esse ministério, pode-se dizer que teve o privilégio de ser pastoreado por vocês alguns dias. Vocês deixaram um legado que até hoje nós lembramos. E esta homenagem feita pela nossa saudosa irmã Sônia, e eu me lembro na época porque eu estava vindo para a Assembleia de Deus naquele momento, um momento desse, que a nossa ótica humana, a gente costuma dizer, um momento trágico, mas a Bíblia diz que preciosa à vista do Senhor é a morte dos seus santos. E uma frase muito dita que me marcou muito, que eu ouvi o pastor Edson dizer, naquele momento de angústia, e até sem a gente entender muito, porque tudo aquilo acontecendo muito rápido, e o pastor Edson dizia, ela tombou num campo de batalha. Essa era a frase que o senhor dizia, e isso nos marcou muito. Então, de uma forma honrosa, eu votarei a favor desse projeto, e dizer para o senhor que até hoje, o carinho da Assembleia de Deus, ele ainda é o mesmo pela pessoa do senhor. O respeito, temos um grande carinho por vocês. E este projeto, que ficará vivo em nossos corações, essa digna e honrosa homenagem à nossa querida irmã Sônia, como eu disse aqui, serei repetitivo, senhor presidente, porque foi um privilégio para esses irmãos das Assembleias de Deus ter sido pastoreado por esse pastor, por esta mulher de Deus, que aprendemos muito, principalmente nas escolas bíblicas dominicais. Então, pastor, fique aqui o meu abraço fraterno e também da minha família, que tanto ama vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra do Guilherme Gonçalves. Eu escutei atentamente a fala da vereadora, dona do projeto, e eu sou fã dessas pessoas que vivem por servir sem esperar nada em troca, apenas buscando o reino de Deus. O vereador que me antecedeu disse que às vezes a gente fica buscando explicações, e é verdade. E aí a gente tenta buscar uma explicação no nome. Sônia significa mulher sábia, cheia de sabedoria. Talvez isso explique um pouco, mas o segundo significado vai um pouco mais além, que significa lírio, que para nós que seguimos o cristianismo, significa a ressurreição,
E a ressurreição nos dá a entender algo que nunca morre. Então, bate muito. Alguém que fez um trabalho que nunca morreu, que vive até hoje nos nossos corações. Parabéns para toda a família, vou votar sim. Continue a discussão. Ninguém mais quer fazer uso da palavra, coloque em votação. Solicito voto na opção favorável ou contrário ao projeto. Questão de ordem, vereador Éder Mota. Só para consignar o meu voto, que o sistema está fora, mas o meu voto é sim. Mas votou por lá. Aprovado. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na ordem do dia, informo que estamos na terceira parte da sessão, explicação pessoal, destinada à manifestação dos vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato. Consulto o primeiro secretário se há orador escrito para explicação pessoal. Vereador José Roberto Tasca. Com a palavra, vereador Roberto Tasca. Senhor presidente, uma boa noite a todos. Na realidade, eu serei breve, senhor presidente, eu não vou nem usar a tribuna, né, que eu costumo usar a tribuna nessa casa, mas nessa noite eu não vou usar nem a tribuna, porque eu serei breve. Na realidade, seria mais como um pedido, então, para o prefeito Lucas Pocai. Todos nós sabemos, né, que foi feita a concessão da SAI, como já foi dito nessa casa, né? Alguns falam que foi vendida, alguns falam que foi feita a concessão, interpreta do jeito que vocês querem. Na realidade, senhor presidente, está chegando muita reclamação para esse vereador. Reclamação dessa empresa, que hoje está com 11 dias na cidade de Ourinhos. Reclamação essa, que eles não conseguem atender a população de uma forma séria, de uma forma certa, porque eles não sabem ainda as dificuldades que está tendo. Então, ou seja, eles montaram um determinado escritório, né, e as pessoas estão indo até o escritório e eles mandam voltar para a SAI. Estão chegando até a SAI, eles não sabem o que fazer, manda até o escritório. Senhor presidente, muita gente reclamando também de duplicidade nas contas da coleta de lixo. Ou seja, a SAI está mandando uma conta separada, diga-se de passagem que não foi avisado para a população, está mandando uma conta separada e a empresa está mandando uma outra conta também. Então eu gostaria aqui, vou pedir para o nosso futuro ex-prefeito Lucas Pocai, para que ele tente corrigir da melhor forma, ou até mesmo falar para o pessoal da imprensa que ele tem, né, passar as informações corretas para a população. Porque eu confesso para vocês que eu também tentei ligar lá e não consegui. 0800 não atende. Por quê? Porque muita gente está ligando, me perguntando sobre essa duplicidade de conta. Lógico, será resolvido, tá? Mas quanto mais rápido será resolvido, melhor para a população. E, senhor presidente, eu acredito que deve ter chegado para Vossa Excelência também o que tem de reclamação de falta de água. Seu presidente, o que tem de reclamar, mais de 30 bairros a falta de água. Eu não sei como é que será resolvido isso, mas nós não estamos torcendo contra. Eu fui uma pessoa que votou contra a concessão, não tenha dúvida. Eu votei contra a concessão da SAI. Mas, então, se a concessão já foi feita, não tem mais o que fazer, que ela, então, se encarrega de corrigir esses erros. Senhor presidente, muito obrigado. Próximo orador inscrito para explicação pessoal, vereador Kita.
Presidente, nobres pares, público presente, público que nos acompanha através das redes sociais, boa noite a todos. Senhor presidente, essa noite aqui, eu queria falar com a população da Vila Odilon, Vila Musa, e também agradecer ao vereador Luiz Donizete Bengozzi, o Borjão, pela parceria e o empenho nas cobranças das melhorias lá no bairro da Vila Odilon, da Vila Musa. E essa semana, graças a Deus, aí, conseguimos, né, que se iniciasse o recap asfáltico lá na Vila Odilon, e em breve começa a Vila Musa. Isso só fortalece o bairro quando há dois vereadores, dois representantes do povo, com o mesmo intuito, que as melhorias do serviço público, as melhorias nos bairros, na infraestrutura. E eu não poderia deixar aqui em cumprimentar o vereador Borjão pelo empenho, pela parceria, que constantemente vinha cobrando também essas melhorias no bairro da Vila Odilon, da Vila Musa, bairro esse que o vereador tem muito mais tempo de casa que eu lá, cresceu no bairro, mas eu me fico à vontade aqui, senhor presidente, em poder compartilhar esse momento com ele e com toda a população ali do bairro da Vila Odilon e da Vila Musa. Era isso, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, informo que a próxima sessão ordinária será realizada dia 18 de novembro de 2024, segunda-feira, às 8 horas. Queria chamar o pessoal da homenageada para tirar uma foto aqui com os vereadores, assim que eu encerrar a sessão. Agradeço muito a produção divina e a presença de todos. Declaro encerrado a presente sessão ordinária.